Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o André Vinícius. Vou procurar hoje ser um pouco mais rápido na discussão do vídeo, na reflexão. Eu ainda preciso me acostumar, né, nessa plataforma, melhorar a iluminação, o cenário. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar na cozinha e é da onde eu estou fazendo esse vídeo agora, né? Cozinha onde eu tenho comida, café, o fogão que eu gosto de cozinhar, enfim, né? Mas não vem ao caso. Eu, no último vídeo, falei um pouco sobre as complexidades conceituais por alto, óbvio, né? São coisas que eu pretendo avançar no decorrer das próximas semanas sobre, por exemplo, do que se trata meio ambiente, né? Um conceito muito difícil, é um termo redundante, né? Se a gente parar para pensar que meio e ambiente são sinônimos, né? Então, por si só, né, como pontapé inicial, ele já nos traz aí uma série de perguntas, né? A questão do desenvolvimento sustentável, que merece uma discussão um pouco mais aprofundada, né, do que significa isso dentro do modo de produção capitalista, sobretudo quando você tem setores da sociedade, organizações não governamentais, o Estado, firmas, academia, né? Isso me preocupa muito, intelectuais, pesquisadores, que muitas vezes dentro dessa lógica de desenvolvimento sustentável pregam a conciliação entre a atuação das firmas, né, das empresas, com a exploração dos elementos naturais como um todo, né? O que é algo absolutamente falso, né? Eu coloquei isso no outro vídeo, porque falar de conciliação entre firmas, exploração de recursos, né, relacionados aos elementos naturais, é a mesma coisa como se eu falasse a conciliação entre a chamada luta de classes, né? Óbvio, eu sei que existem inúmeros setores da sociedade, né, em especial da direita, e uma esquerda que me causa vergonha, né, quando acredita que possa haver, né, essa conciliação, né, e não se faz a discussão necessária que é o modo de produção capitalista em si e todas as suas contradições, todos os seus objetivos, todos os conflitos que ele desencadeia o tempo inteiro, né? Associado ao Estado, é um Estado capitalista, né? Enfim, mas isso é uma discussão para um outro momento. Hoje, eu, assim, de modo muito pontual, a questão é, né, nós estamos vivendo aí uma pandemia, né, um vírus, o SARS-CoV,
SARS-CoV-2, ou SARS-CoV-2, né, no sentido português da terminologia, a doença Covid-19, né. Infelizmente, no Brasil, a irresponsabilidade, né, sobretudo por parte do governo federal, no trato dessa questão. Quer dizer, nós temos aí um presidente que desde o começo da pandemia vem de gripezinha, resfriadinho, negação da ciência, defesa de medicações que não tem comprovação científica alguma, ao negacionismo, né, a ofensa de quem se cuida ou procura se cuidar, adotaria uma posição de ser marica, enfim. Mas também nesse momento não pretendo adentrar a essa questão, né? Mas que ela se faz necessária numa reflexão muito específica. Existem inúmeras leituras, né, desde o momento em que a Covid é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia, né, de que a Covid ela é resultado vamos colocar no sentido literal do termo, né? Quer dizer, a Covid ela expressa a vingança da natureza contra a sociedade, né? Isso é falso. Muitas vezes a gente chama, né, quer dizer, quando eu falo muitas vezes nós chamamos, eu falo, né, os mais diversos setores, a chamada mãe natureza, né? Quer dizer, a gente personifica a natureza. Sim, existem, por exemplo, na América, né, no continente americano, os povos ameríndios, que personificam, né, a questão da natureza, quer dizer, dão concretude, como se fosse algo que pertence, é associado, é integrado, né? Existe uma relação intrínseca, indissociável, né, entre os indivíduos e a natureza. A questão é que esses povos, né, que são muito pontuais, por exemplo, eu estou falando do continente americano, muitas vezes colocados em reservas, e isso é absolutamente defensável, né, necessário. Infelizmente, aqui no Brasil, os retrocessos sobre a questão de demarcação de áreas indígenas, ela está presente aqui na nossa realidade, mas na nossa totalidade, nós como todos, nós não somos ameríndios, né? Nós somos sujeitos que estamos aqui numa sociedade que vivemos de uma outra forma, que temos aí uma outra concepção de mundo, de realidade, por mais que, né, e isso eu também mencionei no outro vídeo, quando a gente questiona, enfim, fulano, beltrano, ciclana,
como é que você define, como é que você pensa a natureza, e muitas vezes as respostas são, né, quer dizer, a natureza, a criação de Deus, é a mãe natureza, etc, etc, etc. Vamos pegar a questão, por exemplo, de mãe natureza, né? Que mãe se vingaria dos seus filhos? Né? Que Deus se vingaria dos seus filhos, considerando, né, dentro da cultura judaica cristã, que Deus concebeu toda a realidade, né, durante ali 6 dias, e no sétimo ele descansa. Né? Quer dizer, nós estaríamos voltando ali para o Velho Testamento, né? Quer dizer, como aquele Deus que pune. Né? Quer dizer, são leituras históricas. Nós estamos em outro momento. A natureza não tem essa consciência de eu vou me vingar. Né? Quer dizer, o eu vou me vingar é muito específico de nós, homens. Né? Homens, como eu coloco no sentido de espécie. Né? O vingar é um ato pensado, né? É um ato projetado, é um ato arquitetado, é um ato organizado. Né? A natureza não tem essa dimensão. Mas sim, existem ainda, se eu considerar o pé da letra, né, a ideia de natureza ainda intocável, coisa que eu parto do princípio de que são raridades, né? A maior parte do que nós temos no planeta como um todo tem o dedo do homem de um jeito ou de outro, né? Maior ou menor grau, em maior ou menor volume, as tecnicidades estão aí, quer dizer, eu posso não colocar o meu dedo num determinado ambiente natural, dito natural, mas ele é monitorado, ele pertence, ele é controlado por um Estado, né? Quer dizer, ele está inserido dentro de uma realidade de território, dentro da lógica capitalista, ele é precificado, né? Quer dizer, ele é tido como recurso presente ou futuro, né? Mas o fato não dá para negar, e a gente percebe isso, por exemplo, nos ambientes urbanos, né? Também chamados de meio ambiente, né? Onde nós causamos desordens. Né? Quer dizer, a gente coloca energia, né, um determinado grau de energia, ou seja, eu faço uma determinada intervenção, uma determinada alteração. Então, por exemplo, eu tenho áreas de mineração, eu tenho áreas voltadas para produção agropecuária, eu tenho desmatamento, eu tenho o processo de urbanização como um todo, quer dizer, nós avançamos, né? Nós alteramos essa complexidade, essa biodiversidade, então nós causamos, sim, uma desordem. E dentro do modo de produção capitalista, e isso eu também falei no vídeo anterior, esse processo é cada vez mais célere. Então, nós temos, e isso é inegável, né? Quer dizer, o contato com zoonoses silvestres que até então estavam ali, quietinhas. Né? Quer dizer, então, o desafio a se pensar é como é que, dentro do modo de produção capitalista, se isso é possível,
Eu estabelecer um limite da qual eu entenda de que este grau de desordem da qual se causa nos ambientes, inclusive os urbanos, quer dizer, se você pegar as áreas de periferia, os países pobres, né, esgoto a céu aberto, a falta de coleta de lixo, etc., etc., que são grandes focos de doenças, né? Por mais que nós temos aí medicações, vacinas, quer dizer, o grau de mortalidade, o grau de enfermidades que atingem crianças, recém-nascidos, população adulta, população idosa, né? Eu não estou falando que está lá no meio da floresta, não. Eu estou pensando lugares aqui como Curitiba, como São Paulo, pensem nas periferias, né? O desafio é como é que eu, dentro deste modo de produção capitalista, pudesse imaginar uma situação de atenuar esse processo da desordem, né, das intervenções do processo de exploração. Então, não se trata da vingança da natureza, né, mas se trata das contradições da qual o nosso modo, né, da qual a sociedade está inserida, da produção, da circulação, do consumo, resulta, neste momento, por exemplo, numa questão de pandemia da Covid-19, como poderia ser qualquer outra, ou como pode vir a ser qualquer outra. Né? A questão é o sistema capitalista, né? O modo como ele opera, o modo como ele produz, o modo como ele explora, né? Os agentes capitalistas. Nós, enquanto sociedades, estamos dispostos a sentar na mesa e repensar quem nós somos. Porque se nós fizermos isso, a gente coloca em xeque o sistema da qual nós vivenciamos. Imaginar que eu possa, e isso aparece muito em alguns discursos ambientalistas, defendendo que o homem deveria voltar a vivenciar situações mais próximas da natureza, num passado que ninguém vivenciou. Né? Isso é falso. Né? A história ficou para trás, mas a história é movimento, a história é presente. É o presente que eu tenho que discutir. Eu não tenho nem como discutir, inclusive, o futuro. Eu poderia dizer que o futuro vai ser resultado daquilo que nós estamos fazendo no presente. Então, fica aqui para a gente refletir a ideia: a natureza se vinga ou os resultados que nós temos, por exemplo, da Covid-19, e aqui a gente tem uma série de outras questões, uma série de outros, por exemplo, desastres ambientais, de crimes ambientais causados pela intervenção, né, da sociedade capitalista, né, em nome dos agentes capitalistas, que tem uma volúpia, uma necessidade, né, cada vez maior do lucro, dos juros, da renda. É isso que a gente tem que discutir. Aí você vai falar para mim, então você está querendo acabar com o sistema capitalista? Bom, eu sou anticapitalista. Qual é a alternativa? Ah, é o comunismo? Não,
Gente, não sei, eu não tenho essa resposta. A única resposta que eu tenho é este mundo que nós temos, dentro do modo de produção capitalista, aonde os agentes capitalistas se propõem, junto com o Estado capitalista, a querer resolver as problemáticas ambientais. E quando você olha todas as grandes conferências ambientais, pouco se avançou. Eu entendo que sim, nós temos que colocar em pauta, em debate, pensar um mundo anticapitalista. Que mundo é esse? Não sei, mas essa discussão ela precisa ser iniciada. Enfim, é só um vídeo para reflexão. Eu volto em outro momento, né, o mais breve possível, para dar continuidade nas incomodações, né, que ficam o tempo inteiro perpassando. Né? Você pode dizer, bom, o cara está falando aí de mundo anticapitalista, isso é um doido comunista, utópico. Bom, então me aponte uma outra possibilidade. A possibilidade da conciliação que se prega, inclusive de organizações não governamentais que compraram o discurso do mercado, até aqui não está funcionando. É isso. Mais daqui a pouco a gente volta a discutir outras situações. Um abraço, até mais.